de prevenção do suicídio. Eu estou muito empenhado nesse mês de setembro nas minhas redes sociais e onde eu puder manifestar em ajudar nessa campanha e abrir meu Facebook, meu e-mail, meu WhatsApp para familiares que têm suicidas ou pessoas que estejam pensando em suicidar. E tenho tido vários contatos com essas pessoas através das redes sociais, mas hoje especificamente a gente abriu um novo campo de trabalho, comecei a publicar algumas mensagens de suicidas que eu tenho recebido. Coloquei hoje cedo, quem está comigo no Face, no Instagram, viu a mensagem do Edmilson, que foi um jovem que suicidou-se, e falando sobre a luta dele. Está lá no meu Facebook é público, qualquer um tem acesso, não precisa ser amigo, lá e consegue ver. E também publiquei a música e também a mensagem do Kurt Cobain, aquele do Nirvana, que suicidou-se há muitos anos atrás, e através de um médium, um amigo meu de Franca, lá de São Paulo, ele já escreveu um livro contando as dores dele no mundo espiritual, e o Nixon, em 2009, fez uma música que o Kurt passou para ele, né? E está lá o YouTube da música, tudo isso dentro desse mês de prevenção do suicídio, mostrando que a vida não acaba, que as coisas não são bem como a gente pensa, não é pelo fato de ser um astro, não é pelo fato de ser um Edmilson, que a gente mal sabe quem é, do interior do Rio de Janeiro, que as coisas vão ser difíceis de contactar. Como terapeuta, todos os dias eu recebo pacientes, pessoas procurando ajuda nesta área. Aumentou muito o índice de suicídio, principalmente entre crianças de 3 a 6 anos. Imaginem isso. Então é muito sério. Crianças de 3 anos pulando de prédio, conscientemente querendo se matar. Forte, exatamente porque às vezes você não foi atingido por isso, com um filho, com um marido, com uma esposa, com ninguém, mas quem tem esse drama na família, quem tem esse drama próximo, sabe como isso dói, como isso é difícil. Então você pode colaborar, divulgar essas mensagens que eu estou divulgando no Facebook, já é uma forma de participar desse processo, consolar outras pessoas. Há uma semana atrás eu publiquei o testemunho de uma amiga minha do Rio de Janeiro, que o filho suicidou, ela dando o testemunho dela, como é que foi ela ver o filho enforcado no quarto, como é que foi ela receber mensagem psicografada do filho. Está tudo no meu Facebook disponível, você pode publicar no seu, compartilhar, copiar, exatamente para outras mães poderem também ter acesso e buscar um pouco mais de conforto nas suas vidas. Obrigado. Bom, sobre Guardiões do Karma, acho que esse é o meu livro de número 46, se não me engano. 42 mediúnicos e 3 autorais. A missão dos Exus na Terra. Está embaixo, como a Denise lembrou, para poder depois ser adquirido e autografado. Eu vou ficar com vocês aí um pouco. É um livro que dá assim para a gente muita alegria, muita, porque é uma informação espiritual acessível, de fácil entendimento e muito reveladora. O que é reveladora? Uma informação espiritual ela é reveladora quando ela vem consertar mentiras e colocar a verdade no lugar certo. E o livro é sobre a missão dos Exus na Terra. Os Exus são essas entidades que no popular, no imaginário humano, especialmente aqui no Brasil, são confundidos com seres diabólicos e pessoas do mal. E o livro exatamente vem revelar a verdade, tem nada a ver com eles. Os Exus são entidades do bem, são espíritos extremamente inteligentes e poderosos mentalmente, com uma capacidade de organizar a energia em torno dos seus passos de uma forma incomparável. Os Exus verdadeiros, e é isso que o livro vem tratar, são entidades que lembram muito aqui na Terra aquelas pessoas que lidam com a justiça. As pessoas que lidam com a justiça são mais impactantes, são mais determinadas,
são mais firmes, né? Assim mesmo, por exemplo, você pega um soldado, ele está lá prendendo um ladrão, um vagabundo. Como é que ele age? Ele fala assim: ô meu irmão querido, entra aí no camburão, por favor. É, assim, é desse jeito que ele fala? Não, não é. Eu não vou poder falar aqui como é que ele fala, mas vocês já sabem como é que é. Que haja um procurador, Sérgio Moro da vida, que haja um juiz, que haja um soldado, que haja um advogado. Né? Excelência, o meu cliente está falando a verdade, ele é do bem. Vai dar certo isso, essa causa, com esse advogado? Não vai. Então, eles são firmes, determinados, implacáveis, truculentos. Truculentos. São os Exus. Outro dia um amigo meu mandou uma foto que ele estava numa reunião administrativa do governo e procurador não sei, da esquerda para a direita, procurador não sei quem, juiz não sei das quantas, policial federal não sei das quantas e tal. Depois que eu li a foto, eu escrevi para ele assim: quanto Exu reencarnado, hein? Meu Deus, que Exuzaiada reencarnada. Porque exatamente, os Exus são esses espíritos que lembram muito os vigilantes do astral, os policiais do astral. São aqueles espíritos que, em nome dos espíritos mais superiores, aqueles que estão em pátios mais elevados, mais nobres, fazem cá embaixo, nas regiões mais inferiores, o serviço sujo, o serviço difícil, o serviço que as entidades nobres poderiam fazer, mas com um gasto de energia e com uma dificuldade enorme, porque essa transposição de planos superiores para inferiores é um processo que não é muito fácil de ser feito. E os Exus não. Eles têm um tráfego, um trânsito muito grande em regiões bem abissais, bem submundo, e o nosso mundo aqui, nesse patamar de energia que nós vivemos, para um pouco mais. Eles têm uma capacidade de respirar em regiões inóspitas, regiões onde é dificílimo a respiração, de enxergar no escuro. Eles têm poderes mentais que realmente os qualificam para essa atividade de vigilantes, de justiceiros, de fazer o serviço sujo lá do submundo para resolver as paradas. Às vezes, nós temos uma versão de plano espiritual muito romântica, muito católica e, vamos dizer em palavras bem populares, a coisa pega do lado de lá também. Tem R15 do lado de lá, tem sangue, tem faca, tem tiro, tem briga. E gente querendo morrer para o plano espiritual, achando que lá tá bonzinho, né? Tá tranquilo, tá na paz. Não tá assim não. Eu lembro bem, alguns anos atrás, a dona Modesta atendendo uma moça, através da minha mediunidade de incorporação, e essa moça queria morrer. Ela tentava de todo jeito convencer essa moça de que não era uma boa ela morrer, que o que ela tinha que aprender era viver e viver bem. Mas não, eu quero morrer, dona Modesta, eu quero morrer, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. E insistia, por fim a dona Modesta me falou assim: olha, vamos ter que dar um tratamento de choque nessa moça, porque ela está muito viciada mentalmente. Então ela virou para a moça e falou assim: minha filha, olha, os que estão do lado de cá estão tudo querendo ir para onde você está. E você está querendo vir para cá. Não vem para cá agora, não. Está uma péssima hora para morrer. Olha o conselho que ela deu para a moça. É verdade. Está uma péssima hora para morrer. Aí a moça parou de chorar e começou a perguntar para ela: como é que é? A senhora está brincando comigo, né, dona Modesta? Eu sou espírita, eu oro, eu vou na tarefa. A senhora acha mesmo que eu vou para um lugar ruim? Minha filha, não é que eu acho que você vai para um lugar ruim, é que não tem lugar bom do lado de cá. Essa que é a verdade. O negócio do lado de cá tá feio, tem corrupção, né? Tem tiro, tem toda essa coisa aí que vocês estão querendo fugir dela. Aí a moça parou, ficou assim. Foi o único momento em que ela realmente parou para pensar, né? De que realmente ela tinha que aprender a lidar bem com a reencarnação dela. Isso tem muitos anos que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, deve ter uns 15 anos isso, nesses últimos 15 anos a coisa piorou bastante do lado de lá. Agora sou eu que dou o conselho para vocês: não morram agora, gente. Está um péssimo momento para morrer. Não está a hora boa para partir.
cuida da matéria, fica mais tempo aqui, porque se a coisa está pressão por aqui, lá de lá não está bravo também. Está complicado, complicado. Eu gosto sempre de lembrar como é que anda essa densidade astral do lado de lá, para que vocês tenham uma noção mais real de plano espiritual. A informação que a irmã se passou no seu livro Um Terço da Vida, um livro lançado há menos de 2 anos, é de que nós temos aqui na Terra 7 bilhões de espíritos reencarnados. Isso é um dado humano, na verdade, da Organização das Nações Unidas. Hoje já passou até um pouquinho de 7 bilhões. E do lado de lá nós temos 5 vezes essa população. Vocês já imaginaram isso? São 35 bilhões de entidades do lado de lá. Ou seja, 5 para cada encarnado. É um guia, um obsessor e 3 que não tem o que fazer, entendeu? Que vão te acompanhar pelos seus gostos, pelos seus interesses, pela sua escolha. Aquele cara que só gosta de beber, um desses 3 vai com ele. Aquele que só gosta de rezar, um desses 3 vai com ele. Aquele que só gosta, entendeu? Por escolha, por gosto, esses 3 vão. Agora faz uma conta aí. Faz uma conta aí. É você, sua esposa e 3 filhos. Qual que é a população astral da sua casa? Qual que é a população astral da sua casa? 15. Não, vocês não perderam a matemática, meu Deus, nem participaram de escola. Se é 5 vezes mais, esposa, marido e 3 filhos. 5 vezes 5, sua população astral do seu lar, teoricamente, será 25 entidades. 5 guias, 5 obsessores e 15 que não tem o que fazer. Que vai ler com você, que vai ver novela, que vai beber, que não sei, vai nas suas escolhas. É claro que isso não é tão exato, tão modelo e tão formatado como eu estou falando aqui, mas isso dá para você que não tem uma sensibilidade mediúnica, uma ideia do que nós, os médios, temos visto em torno dos nossos passos. Não tem mais lugar que não esteja cheio, não tem mais lugar que não esteja lotado. E quanto mais gente no plano físico, mais gente do lado de lá. Se temos aqui hoje 100 pessoas, quanto mais ou menos deve ser a população do lado de lá? Hein? Peraí. Aí o guia convida um amigo, vem um amigo do guia, o obsessor fala, vamos lá, vamos atracar para ver se a gente atrapalha, aparece. Quando você vê, tem 1.500 aqui, facinho no mundo espiritual. Tá desse jeito. Imagina um Mineirão cheio, imagina um show, imagina um ônibus lotado, 5 vezes. Vai pensando. Você vai de onde? De metrô. Entendeu como é que é? Vai tudo de pendurado lá. Tá dando para você sentir como é que é o drama? Você mora ali num prédio que tem 6 apartamentos, 5 pessoas em cada apartamento. 6 vezes 5, 30 vezes 5, tá lá. 150 espíritos aqui, ó, pode estar nesse pedacinho aí. E aí? Perceberam como é que anda as coisas? O que vocês estão achando dessa conversa aí? Não vou mais dormir, não vou mais... Vou fechar a porta do quarto agora, mas já sei, já entrou 5. Um está sentado na cabeceira, o outro está pendurado na penteadeira, o outro está no banheiro. Tem mais privacidade. Não é bem assim não. Não é bem assim. Hein? Vai ser, mas é. Agora imagina você trabalha numa sala com 30 colegas. Qual a população possivelmente ali? Tá? Então começa a pensar assim. Você acorda de manhã uma pessoa e no fim do dia você já foi 30 pessoas. Alguém tem essa sensação? Você já teve essa sensação? Acorda alegre, hoje eu vou, não sei o que, daqui a pouco tá triste. Daqui a pouco está irritado, daqui a pouco está odiando, daqui a pouco está abraçando todo mundo. Num dia você é 30 pessoas, concordam? Já sentiram esse drama? Sabe o que é isso? População astral. Você vai esbarrando com as criaturas, vai sentindo. Não gosta da colega, aí pega o obsessor da colega para você. Passa meia hora de tormenta. Aí vem o guia para ajudar, você liga com o guia. E o guia solta seu tiquinho, você já vai falar mal da vida do outro, pronto. Vem alguém ligado à vida do outro. Pronto, o dia inteiro você está esbarrando com a alma penada. Derlei, o que isso tem a ver com o livro? Tem a ver que se você não estiver muito protegido, se você não souber agarrar com a proteção,
o seu dia um inferno. E depois você vem aqui tomar passe e falar que os espíritos estão perturbando você. Eles não estão te aguentando. Essa que é a verdade. Eles não estão te aguentando. Eu me lembro uma reunião que o Dr. Inácio Ferreira falou isso com a gente, né? Que ele deixou uma entidade comunicar e falou que não ia obsidiar mais a nós, os espíritas. E nós ficamos muito felizes de ouvir aquela notícia, porque a gente achou que ia ser assim fácil, né? E aí perguntaram para a criatura por que ele não ia mais obsidiar os espíritas. Ele falou: nós não vamos mais obsidiar vocês, espíritas, não, porque quando a gente vai obsidiar vocês, vocês estão tão mal que a gente passa mal, não está dando certo, entendeu? Quer dizer, nem o obsessor está aguentando a gente. Essa que é a verdade. Tem gente que tem medo de lugar vazio? Onde que é o lugar vazio? Eu queria saber, para mim ir lá ver se eu vejo algum espírito lá. Aí, ó, o livro, o que tem a ver com o livro essa história? Se você não agarrar numa proteção, o seu dia é um inferno. Quem que é que dá essa proteção? Quem que é que dá essa proteção, criatura? Os Exus. É isso que você vai ver nesse livro. Se você quer proteção, se você quer alguma coisa realmente para você ter um dia melhor, você pode pedir para o seu guia, para a santa não sei das quantas, mas não sei quem que vai atender no final das contas? Os Exus. Sabe aquele 13 de junho lá que você acende vela? Você não acende vela no dia 13 de junho? O que é que tem dia 13 de junho? Você acende vela no dia 13 de junho? Estou vendo, viu? Estou vendo. Pois é, você pede para Santo Antônio, sabe quem que atende? Quem que atende? Ninguém, né? Às vezes ninguém atende, né? Parece pelo menos, né? Mas não, se tiver que atender, se tiver que mexer, é com quem? É com eles. Até porque na Umbanda Santo Antônio tem uma relação íntima com o Exu, né? Então o livro A Missão dos Exus na Terra é muito importante, sobretudo por esse aspecto. Além de revelador, de colocar a verdade no lugar sobre quem são os Exus, sobre o que eles fazem, o que essas entidades significam, vai mostrar a importância deles na nossa vida nesse momento do planeta tão conturbado. Nesse momento tão difícil do planeta, a gente tem que estar ligadinho com eles. Vocês vão ver dentro do livro eles falando, vocês têm que lembrar mais de nós, vocês têm que pronunciar mais o nosso nome, para poder estarmos conectados. Aí eu estava no Rio de Janeiro semana passada lançando um livro, eu brinquei com o pessoal lá, a gente divide começar o dia com a seguinte prece, assim ó: Exu, 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 Exu. Aí, não cansou não? Exu, 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 Exu. Gostaram da prece? Alguma coisa assim. Depois eu abro para a pergunta. Veja bem, a ligação com eles é proteção para nós. É força para a gente. Esses seres que foram confundidos com o diabo, vocês vão passar nas próprias casas de Umbanda e ver a imagem de Exu com chifre, tridente, pelado, com capa, não sei o que. Essa conotação que até a própria Umbanda, onde eles são mais aceitos, deu à figura do Exu, é uma coisa que não corresponde à verdade. Ah, Vanderlei, então você está chamando os umbandistas de mentirosos? Não. O livro vai deixar isso muito claro. Essas entidades existem sim. Eles existem. Chifrinho, tridente, patinha, tudo. Existem esses seres diabólicos. Mas eles não são os verdadeiros Exus. Eles são chamados, e no livro isso é esclarecido, de quiumbas. Quem já ouviu falar nesse termo? Quem sabe o que são quiumbas? Quiumbas são impostores. São espíritos que tomam designação de outras entidades. Podem usar o nome de Bezerra de Menezes, de Hermance do Fogo. Nós não temos impostor aqui no plano físico? Não temos? Não temos gente... de vez em quando aparece um que usa propina aqui no Brasil. De vez em quando. Não é impostor? De vez em quando não tem um que estampa aqui o símbolo da Polícia Federal e vai saber, o cara não é da polícia nada, que o sujeito vai arrancar um dente e não tem diploma de dentista nada. Impostores, quiumbas encarnados.
tem isso no mundo espiritual também, falseamento de identidade, de ideologias. Então essas entidades, elas passam por Exus e acabaram formando muitas hierarquias no mundo espiritual. Para poder tornar um pouco mais profundo o tema, Pai João vai esclarecer no livro que os verdadeiros Exus não lutam contra os quiumbas, os empregam. E é aí que você começa a entender por que muitos desses quiumbas são chamados Exu isso, Exu aquilo. Eles às vezes não são mais impostores, estão começando a remodelar a mentalidade deles, trabalhando pelos verdadeiros Exus. Nós já tivemos, por exemplo, vou contar um só episódio, porque já tem muitos anos, e a gente que não está mais ligado à casa, aí eu me sinto mais confortável para contar a experiência mediúnica. Um rapaz esquizofrênico, que é uma doença mental severa, veio à nossa casa, ele ouvia vozes, enfim, todas aquelas características da esquizofrenia. Ele deitou na maca, o Exu Marabô, que é um Exu com o qual eu trabalho, destacou 3 médiuns da nossa casa e desceu os quiumba nos médiuns. O Marabô coordenando através de mim, mais 3 médiuns incorporados com quiumba. E aí o Marabô chupa aqui na cabeça dele, chupa aqui no pé dele, chupa aqui no solar dele, que é essa região. Esses quiumbas eram vampiros. O que eles iam chupar? A energia da doença mental que estava localizada, naquele caso do rapaz, em 3 pontos fundamentais: cabeça, chakra solar e sola dos pés. Aqui na cabeça do jovem havia tipo um black power de energia, uma coisa absurda de fruto, né, produto da doença mental dele. Que remédio não resolve, que passe não resolve. Só uma macumba da boa mesmo dessa, entendeu? Com técnica e com capacidade coordenadora de espíritos que tem poder mental, é que é capaz de limpar uma porcaria dessa. Acabou 15, 20 minutos de trabalho, os quiumbas chuparam, o nosso médium literalmente encostou a boca na cabeça do rapaz, incorporado com o quiumba, e chupou o black power mental dele, aquela matéria fedorenta que estava ali de esquizofrenia. O outro fez o mesmo no solar e o outro no pé. Pergunta como é que o rapaz levantou. Ele nunca havia sentido o que ele sentiu naqueles primeiros minutos sem essa matéria mental que o atormentava, que era produto dele mesmo, da doença dele. E o Exu Marabô falou para ele: volte aqui semana que vem, porque você ainda tem que passar mais 3 tratamentos. Semana que vem, quando o rapaz chegou, ninguém o reconheceu, porque até a fisionomia dele melhorou. Ele tinha um pouco mais de 30 anos e ele nunca havia sentido o sossego interior que ele teve aquela semana. Quem fez isso? Quem fez isso? Só eles dão conta dessas coisas. Então, o trabalho que os Exus desenvolvem é rico de poder mental, magia, a gente fala macumba para popularizar a terminologia. E magia na boca, na experiência dos Exus, é ciência, é quântica, são espíritos que sabem muito bem manipular o quanto de energia em favor do semelhante. Tá, então Dr. Bezerra, Manso do For, esses espíritos aí mais novos que trabalham com a gente, não poderiam vir fazer isso? Não. Não. É um gasto de energia desnecessário e eles têm esses serviçais, esses empregados, esses espíritos que trabalham em nome deles para resolver as coisas mais complicadas aqui perto da matéria. Desmanchar demandas. Quantas demandas nessa casa nós já não desmanchamos? Não só desmanchamos, mas entramos em contato com o seu autor. Para quem não sabe, porque demanda é macumba mesmo, trem ruim que fizeram. E tem gente que ainda não acredita nessas coisas. Isso é ciência. Um exemplo aqui. Isso é ciência. E ciência, você tem que ter ciência para lidar com ela. Porque é manipulação de energia. O aguidá, o frango, o amaraf que é cachaça, isso, aquilo, tal, o dendê.
são instrumentos vitalizadores de energia. Não é neles que se encontra a magia em si, mas no poder mental da entidade que quer prejudicar alguém a pedido de alguém. Isso existe. Por isso que às vezes num dia são 30 pessoas. Você tem oscilações de humor, oscilações mentais, oscilações emocionais, que muitas vezes são laços que você tem com entidades que estão perto de você, ou processos dessa ordem, que estão agarrados no seu corpo, na sua aura, no seu estado interior. Por que muita gente tem uma sensação que patina no mesmo lugar em relação a emprego, vida amorosa, saúde física e outras coisas mais? Exatamente porque ela carrega um peso, ela carrega uma dose de forças, de energias contrárias à sua existência. Que isso pode ter vindo de demandas, né, de feitiços, pode ter vindo da sua própria conduta e você produziu isso, ou pode ser uma obsessão, e pode ser tudo isso junto numa pessoa só. O que seria muito difícil, muito doloroso. Mas quem é que dá conta dessa coiseira toda que eu estou falando? E nós, até então, levante a mão aqui, por favor, achavam que Exu era coisa do mal. Quem? Quem achava? Pode mudar o seu conceito. Compre esse livro e faça um favor à verdade. Porque aqui está dito direitinho, com bases fundamentadas, que eles não são o que a gente pensa deles. A quem interessa e por que aconteceu isso historicamente falando? Isso interessa ao diabo, ao capeta, às organizações da maldade, que insuflaram na humanidade uma ideia de Exu mentirosa, exatamente porque sabem do poder que eles têm e queriam disseminar uma ideia de que eles são seres diabólicos e ruins. Tá? E isso veio historicamente. Os Exus, na verdade, eles são ligados à Atlântida, são magos da Atlântica, alquimistas da Idade Média, eles têm uma trajetória muito grande na magia. São espíritos cientistas, educadores e vai por aí afora. Quando você assiste um Senhor dos Anéis, quando você assiste um Harry Potter, a ficção está apenas reproduzindo o que a realidade já trouxe. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu fui fazer um seminário em Manaus. E eu estava num shopping de Manaus, num shopping muito elegante, andando, eu fui comprar uma pilha para o meu relógio que havia acabado, e de repente eu vi na frente de uma loja um espírito, até o momento eu nem sabia que era espírito. Uma criatura, igual aquele Gollum do Senhor dos Anéis. Vocês lembram do Gollum? Aquele cabeçudinho? Bonitinho, que adorava o anel. Lembra? Igualzinho. No primeiro momento eu achei que era assim uma loja de criança, fazendo festa, brincadeira, alguma coisa, que ele é tão bonitinho, né? Falei assim. Mas quando eu vi que ele me olhou e caiu fora, saiu correndo, e não era no chão, era em cima um pouco, falei, é alma penada mesmo. Nós médicos temos isso, às vezes a gente vê as coisas e até você cair a ficha e entender que tem algo diferente naquilo, às vezes demora uns segundinhos. Eu me assustei, mais do que ele, mas no instinto saí atrás correndo. Ele entrou num desses vãos, assim, daqueles corredores que tem em shopping. Quando eu vejo ele lá, sabe aqueles cinzeirinhos na área de fumante, que tem uma areinha assim e tal, ele é redondinho, ele estava em pezinho com as patinhas, cheirando um cigarro que ainda estava aceso. A hora que ele me viu, ele entrou para a terra dentro. Por que vocês estão me olhando com essa cara de morri com essa? Com essa eu morri, Vanderlei. Com essa me larga. A ordem do Cristo é essa: limpar as regiões inferiores, acabar com esses lugares sombrios aqui no planeta. Para isso, esses espíritos estão subindo para perto do solo terreno. A ecologia no inferno está terrível também. Não está dando para viver mais lá.
o próprio tempo, a degradação natural do astral que existe, igual aqui na Terra, está tornando inviável a vida para muitos espíritos que viviam lá ainda com uma forma humana. Estão subindo. Outros, que são os guias que estavam lá em regiões mais nobres, vendo a dor humana, está todo mundo descendo para cá para poder ajudar. Então, olha o que aconteceu. A densidade astral que está no nosso planeta. Os 5 para cada um que eu falei. Entenderam? Então, essa densidade é muito, muito grande, muito intensa. A gente sente isso com muita frequência. Por isso que a gente tem que estar conectado com quem tem condição de lidar com esses ambientes, com quem tem condição de transmutar as energias desse ambiente, que são os Exus. É esse o papel dessas entidades, trabalhar pela limpeza do planeta. Agora, quando se fala em Exus, tem desde esses que fazem esses serviços assim, mais individuais, tem aqueles que atingem níveis de coletividades, que vão atuar contra o tráfico, que vão atuar contra o Islã, que vão atuar contra os governos corruptos. O Planalto, por exemplo, está entupido de Exu. Haja Exu para dar conta daquilo ali. Se não fosse ele, estava pior. Eles estão com a vassoura na mão, vomitando tudo, exatamente para ver se, vomitando, se a gente corrige a saúde da verdade nesse planeta, nesse Brasil. Então lá, amparando o Sérgio Moro da vida, amparando quem está tentando fazer alguma coisa que presta. Entenderam? Vamos deixar essa coisa de partido do lado e vamos pensar em termos espirituais o que anda acontecendo. Porque toda vez que você se ilude com siglas e com nomes, você corre o risco de ir para mentira, porque é o que mais existe na Terra nesse momento. Se você tem na sua mente muito formatado ideias a respeito disso, pois abra essas ideias. Porque se nós estamos vendo isso está acontecendo aqui nesse plano, imagina do lado de lá. Tá? Vanderlei, eu queria dar então existe uma outra coisa também. Existem as chamadas pombagiras, que são os Exus femininos. Esses Exus femininos também são alvo do tema de Pai João no livro Guardiões do Carmo. Tá? Quem são as pombagiras? São os Exus que trabalham com o feminino humano. São aquela vela que se acende lá no 13 de junho, quem atende são elas. Elas é que são do campo amoroso, elas é que são do campo da sensibilidade, da maternidade, da afetividade. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós, homens e mulheres, por motivos diferentes, precisamos nos conectar muito com essas mães do além, que são as pombagiras. Porque elas trabalham o que o ser humano mais está precisando desenvolver, que é o feminino. Vamos lá. O que é o homem pedir para a pombagira para poder trabalhar o seu feminino? Para trabalhar a sua sensibilidade, sua amabilidade. Ainda bem que aqui em Belo Horizonte não tem mais homem machão. Ainda bem. Tem? Porque se tivesse, teria que pedir para elas, para ser um pouquinho mais amável, para ser um pouquinho mais dócil, para ser um pouquinho mais sensível, para ser um pouquinho mais gay. É isso. Gay no melhor dos sentidos, da alegria, da sensibilidade, não do gênero sexual. Gay no sentido de feminino. Eu falo como homem. Como nós estamos precisando disso, de desenvolver o nosso feminino. Desenvolver o feminino não é trocar sexo, não. Eu disse aqui as características: ser mais amável, mais dócil, mais interessado, menos egoísta, com um olhar mais compassivo, tratar melhor as suas mulheres. Gostaram dessa? Dar mais atenção ao que elas pedem. É pão que é para trazer, viu? Não é salsicha não, não é cerveja não.
Entendeu? Pessoas amáveis, sensíveis e atenciosas dão mais importância ao que o outro fala. E pelo lado da mulher, ela precisa muito se conectar com essa mãe, essa psicóloga do além, que é a pombagira, por causa da carência. Porque as mulheres têm muito desenvolvido esse lado de sensibilidade, e dentro desse lado de sensibilidade está embutido uma das feridas mais antigas da evolução espiritual humana, que é a ferida do abandono. E aí isso produz carência, muita carência. Não sei se em BH tem mulher carente não, mas agora eu vou esnobar com as mulheres. Peguei com os homens, né? Será que tem? Hein? Tem, gente? Hein? Mulheres, falam, cadê a coragem de vocês? Vocês não estão avançando? Então, pega com a pombagira, né? Pega na mão dela para ela poder preencher, ajudar você a preencher esse vazio com você mesma, com suas qualidades. Pede para ela para você fazer o encontro com a sua mãe interna. Porque essa sensação de abandono que a grande maioria das mulheres tem sentido e que é produtora de carência é falta de uma conexão equilibrada com a própria mãe. No meu consultório é cheio de mulheres que eu tenho tratado nessa linha com resultados extraordinários. Elas simplesmente se transformam quando conseguem o contato com esse feminino sagrado que é a sua mãe, aqui dentro. E eu não estou falando de mãe desencarnada, não. Tem muita filha que tem mãe do lado, mas não tem. Ela está abandonada. Por que vocês estão me olhando com essa cara de agora você acabou de me matar? Né? Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Tá? Essas pombagiras são os Exus femininos. Quem já viu uma pombagira manifestar? Ela desce no terreiro, a primeira coisa que ela faz é gargalhar. Linda gargalhada de pombagira, né? E quando ela desce e gargalha, o Pai João explica isso no livro, a gargalhada de pombagira é como um relâmpago no ambiente. É um choque vibratório, que ali só dela gargalhar ela já está tratando as pessoas. E tem gente que vai dizer o quê? Do médium que gargalha. É médium mal educado. Elas são assim mesmo. No mundo espiritual, escutar uma gargalhada de pombagira é um zunido que vai na alma. Você não fica mais do mesmo jeito. Se aqui já é uma coisa impressionante, imagine do lado de lá. Então, quando ela gargalha, aquilo é um concerto vibratório na energia da aura de quem estiver presente. Quem já ouviu uma pombagira gargalhar aqui? Quem? Não é lindo? Maravilhoso? E ela já mexe ali com a sensibilidade, ela já mexe ali com o lado do sentimento das pessoas. Quem ouve uma pombagira gargalhando tem uma sensação de que está acolhido, de que chegou a mãe. É assim que a gente se sente. Tanto que tem uma brincadeira, né? Quando o Exu vai embora no fim das... Quem já participou de uma gira de Exu aqui, numa sexta-feira? Quando o Exu vai embora, a gente fica com a sensação de que foi abandonado. Dá vontade de que eles continuassem mais, de que eles ficassem mais, de que a gente pudesse falar com eles. Os Exus são também considerados os abridores de caminho. Fala-se, inclusive, na Umbanda, um mantra, e é verdade que sem Exu não faz nada, não faz mesmo. Porque se é que tem que resolver alguma coisa, você tem que estar conectado com quem? Com ele. Eu me lembro que há muitos anos atrás, ainda não era aqui a casa espírita nossa, era num outro lugar. Às vezes eu conto experiências antigas da sede, que nem era sede ainda. Mas eu conto porque está aqui na minha mente, tem a ver com a Irmãs do Fogo. Nós fomos começar as nossas atividades mediúnicas e a dona Modesta falou assim, olha, agora eu vou fazer uma conversa com vocês aqui, que é a seguinte... vocês vão quebrar essa mesa e essas cadeiras e vocês aprenderam que mediunidade é assim, sentadinho em torno da mesa, em oração, que é uma reunião nos moldes mais kardecianos
é o que prega dentro da doutrina, mas nós temos uma proposta completamente fora do paradigma para vocês. Vocês vão tirar a cadeira, vão tirar a mesa e vão deixar o povo falar com vocês. E o povo falar com os espíritos. Vir até nós e deixar que nós possamos falar com eles. E aí, naquele momento, a gente assim ainda inseguro, porque nós aprendemos que o processo mediúnico tem que ser uma coisa mais privada, mais reservada, e de fato isso tem a sua aplicação. Mas, nós então perguntamos para ela: Dona Modesta, me explica uma coisa. E se o povo começar a perguntar se vai casar, se vai ganhar na Mega Sena e essas coisas assim? Foi a primeira pergunta que a gente fez para ela. E ela falou assim: quem é que vai responder? São vocês ou somos nós? Aí nós falamos assim: não, são vocês. Pois é, então deixa com a gente as respostas. E aí nós perguntamos mais para ela: tá, mas e se eles começarem com essas perguntas bobas, que não tem sentido nenhum? E como é que vocês vão proceder? Ela virou e falou assim: para nós não existem perguntas bobas, todas são dignas de uma boa resposta. E aí nós fomos conversando com ela, e ela nos convenceu de fazer o chamado espiritismo com espíritos. Abrir a nossa casa para o povo chegar até os espíritos. É o que acontece aqui com vocês. Vocês acham que quando vocês estão ali, vocês estão sendo tratados por médium? Muitas vezes isso é discreto. Vocês nem notam. Muitas vezes o pau come. O pau já comeu lá dentro? Com quem? Levanta a mão aí. Alguém já viu, né? Coisas lá dentro. Mas os espíritos estão aí. Estão firmes com a gente. Fazem o trabalho. Né? E aí nós, desde então, fazemos o chamado espiritismo com espíritos. Deixamos o povo ir aos espíritos e os espíritos vir ao povo. Porque tem muitos espíritas que vai passar uma vida inteira dentro do centro espírita e nunca vai falar com uma entidade espiritual. Quem tem mais de 10 anos de espiritismo aqui? Quem tem de vocês que tem mais de 10 anos nunca falou com um espírito? Ó, aqui coincidiu de não ter ninguém. Mas o índice é alto. As pessoas que às vezes estão há décadas na doutrina dos espíritos, e nunca falaram com um espírito. Então, vocês vão perceber que essa abertura existe na nossa casa. Mas aí veio o adendo de Dona Modesta. Para que a gente possa fazer isso, vocês vão ter que ter muito policiamento astral. Nossa casa vai ter que ser muito bem vigiada e nós vamos ter que fazer trabalhos muito pesados, porque nós vamos atender coisas muito profundas e mexer com muitos interesses de espíritos no astral. E assim foi feito. Quem é que protegeu, protege e continua protegendo a nossa casa até hoje? A casa é de Irmãs do Fogo, mas ela trabalha com Exu, Dr. Bezerra trabalha com Exu, Eurípides Bassanufo trabalha com Exu, toda essa patota que é elegida na doutrina espírita como espírito nobre, trabalha com Exu. A tal ponto que dentro do livro, Pai João de Agola revela uma coisa extraordinária, que Dr. Bezerra de Menezes tem como braço direito dele a equipe do espírito chamado Tranca-Rua das Almas, quando vai fazer o serviço nas regiões do submundo, serviços mais pesados. Tranca-Rua das Almas. Já ouviram falar nesse espírito? Pronuncia mais o nome dessa criatura, aquela prece. Como é que é a prece? Como é que é a prece? Vamos repetir? Exu, 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 Exu. Aí você acrescenta para ficar mais poético. Exu, Tranca-Rua das Almas. Exu, Tranca-Rua das Almas. Exu, Tranca-Rua das Almas. Vai ser uma beleza. Aí seu marido chega e você está lá no banheiro. Exu, Tranca-Rua das Almas. Já recebeu, mulher? Já baixou aí? Ligue-se com eles. Ligue-se com eles se você não quer carregar olho gordo. Ligue-se com eles se você não quer carregar inveja. Ligue-se com eles se você quer ser mais feliz. Ligue-se com eles se você quer tomar pancada no seu próprio ouvido a respeito das coisas que você precisa também mudar. Que eles falam. Eles são diretos. No livro tem a história de um taxista
que foi conversar com Exu Marabô num terreiro de Umbanda. Chegou lá todo fazendo de vítima, que eu vim aqui, minha vida não anda para frente, nada dá certo, não sei o que. Exu Marabô pegou na orelha do homem. Criatura, você quer enganar a mim? Você não é capaz de tratar os seus passageiros com educação? Você hoje devolveu, trocou errado para uma passageira que eu sei. Você cuspiu antes de sair de casa na frente da sua mulher e foi contando os podres todo do homem. E você vem aqui pedir para mim, para a sua vida andar. Sabe quem é o grande obsessor, a grande macumba da sua vida? É você mesmo, criatura. Então você quer me ajuda? Vai melhorar primeiro. Volta daqui um mês e conversa comigo. Se eu ver que você melhorou daqui um mês, eu faço alguma coisa para sua vida andar. Bacana isso. Eles são desse jeito, na lata. E manda às vezes uns palavrão também. Manda. Tem uns que gostam. Isso é deles mesmo, dos verdadeiros Exus. Não todos. Agora os quiumba não. Os quiumba só fala palavrão. Aí é diferente. Lembra daquela diferença? Quiumba, Exu. Os quiumba come brasa, dança em caco de vidro, mete o dente no pescoço da galinha, fuma charuto, bebe um litro de marafo. Esses são os quiumba. A única coisa do Exu verdadeiro que parece muito com o quiumba são os termos. Eles são meio lata dura mesmo, entendeu? Na lata, que eles costumam soltar umas coisas lá que eu não posso falar aqui, entendeu? Eles são assim mesmo. Então o taxista foi tentar enganar o Exu. Não tenta não, criatura. Tenta enganar eles não. Que ali os caras sabem. Você pode perguntar, como é que ele sabia essas coisas todas? Leu na cabeça do próprio taxista, estava tudo lá. Troco a menos, cuspiu na frente da mulher, tudo enche de culpa a cabeça do sujeito. Está tudo gravado aqui, ó. Eles não precisam de ninguém informar isso para eles, não. Eles lêem na própria pessoa, isso é poder mental que eles têm. Se a gente que é médium, às vezes tem uns poderes desse tipo aí, imagine eles fora da matéria, o que que não faz? Tem um caso de um crime, em que o Exu chegou lá depois que a pessoa tinha sido assassinada. Ele chegou à mão, claro, desencarnado, perto do corpo morto, e com a mão ele fez uma retrospectiva astral do que foi as últimas horas daquela pessoa. Viu quem estava na frente dele com o revólver, quem atirou nele, e saiu para buscar a pessoa, o assassino. Depois da cena do crime. Como é que chama isso? Vocês conhecem isso? A pessoa encostar num objeto e ler tudo que está naquele objeto, já ouviu falar disso? Como é que chama essa faculdade? Médiuns encarnados conseguem fazer isso. O desencarnado então nem se fala, isso se chama psicometria. Psicometria. Depois vocês pesquisem sobre isso no Pai Google de Aruanda para vocês verem como é que é. Então os Exus, eu vou falar mais alguns minutinhos, vou abrir para vocês, são essas criaturas fantásticas que lançaram sobre eles um mundo de mentiras, são chamados pelo Pai João no livro de embaixadores do Cristo, porque eles são os cumpridores do karma. Essa é a última explicação que eu quero dar sobre o livro. O que é guardiões do karma? Ou o que são os guardiões do karma? São os cumpridores da justiça. Não temos aqui no plano físico chamado oficial de justiça, que sai lá com aquela intimação de manhã para você ir no fórum, não sei o quê. Eles também têm isso na mão. Eles vão aos chamados tribunais do karma nas regiões superiores, puxam sua ficha, vão lá ver a ficha desse taxista. Se ele voltar daqui um mês, o que nós vamos poder dar para esse cara? O que nós vamos poder fazer para ele? Outras vezes eles não têm isso escrito, mas eles têm o poder mental de ler a sua ficha kármica num corpo que você tem chamado corpo mental inferior, onde estão gravadas todas as suas reencarnações. E de lá eles podem pensar o que você merece, o que você precisa e o que não é para te dar. Por isso que fala que Exus são os abridores de caminhos. Eles têm esse poder de mexer no seu karma. Fôlego, hein? É muita informação de uma vez só? Leia um livro, que lá isso está bem escrito,
disseminado de uma maneira didática e mais facinho. E é um livro grande, então as informações vão sendo absorvidas lentamente. Antes de passar as perguntas de vocês, eu queria saber qual a impressão que vocês estão tendo com essa conversa. Como é que isso tá para vocês aí? Me fala, qual a sensação que você está tendo? O que você sentiu enquanto eu falava? Estou vendo um colochante aqui, não sei, parece que tem gente nova. Hein? É novidade? Novidade? Fala aí, vocês aí, jovem atrás aí, ó. Fala aí. Vocês? Qualquer um. Jovem, velho. Qualquer um. Fala aí. Hein? Minha primeira experiência com o espiritismo foi na Umbanda. E eu gostava. Sua primeira experiência com mediunidade? Foi na Umbanda? Mediunidade. Assim, de criança eu acompanhava a Umbanda. É algo que eu sentia a força, me deixava muito bem, mas eu tenho medo. E você falando, eu vi que despertou medo em várias pessoas. Então, ah, é? Vocês sentiram medo, igual a Roberta está falando? Não? Não. Roberta, sua mediunidade está travada. Quando chama um Exu para abrir ela, minha filha. Entendeu como é que é? Pode ser que um ou outro sentiu medo. Alguém sentiu medo? Sentiu, né? Assim, para cada pessoa o medo tem uma causa. Mas para vocês duas que sentiram, a maior possibilidade é de que seja pura falta de esclarecimento. No seu caso é esse? Porque quando você começou a falar, eu tinha outra visão. Você tinha, qual visão você tinha do Exu? Fala para nós. Que é pro mal mesmo. Pro mal mesmo. Os caras não prestam mesmo, né? Né, Dolinha? Chama eles, aí você fala, meu Deus, calma aí. Tem até aquela coisa, né? Vou chamar o Exu para prejudicar a sua vida e tal. Tem gente que é tão soberba que acha que eles trabalham para eles, né? Desse jeito. Acho que era uma das poucas vezes aqui também, eu tenho uns 3 anos que eu frequento aqui, que a casa traz um assunto mais direcionado, né? A primeira vez porque realmente, dentro da minha literatura e do interesse mesmo, até do meio espírita, é o primeiro livro, entendeu? Que trata assim. Pode falar, querido. Eu queria dar uma contribuição aqui. Fala. Primeiro fala da sua sensação antes de falar de contribuição. Você é muito contribuidor. Maravilhoso. Fala dos seus sentimentos para mim. Maravilhoso, porque eu já há uns 4 meses atrás, eu fui na casa de Umbanda. Você foi há 4 meses atrás? Vamos ouvir aqui, gente, uma casa de Umbanda. Aí me deram uma literatura que fala exatamente isso. Que legal. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Porque eu fui sugerido para mim, uma entidade disse: Conrado, chegou a hora de você trabalhar. Você precisa desenvolver. Só que essa casa que eu frequentava era lá em Contagem. É longe. É muito longe para mim. Para aposentado não tem dinheiro para pagar a gasolina. Aí eu chama Exu, meu filho. Vou te ensinar uma macumbinha depois para dinheiro. Tá? Eu procurei aqui um lugar em Belo Horizonte e fui cair nessa casa. Essa casa aqui é de macumbeiro também. E aí me deram uma literatura exatamente sobre isso. Mas veio a intuição para mim, Vanderlei, para esclarecimento. Uma pessoa é cometida de verticulite. O médico vai lá, abre, faz a operação e aí vem aquela sujeira, porque ele fica entupido até aqui em cima, né? O médico abre, aí sai aquela sujeira toda, ela é capaz de limpar? Mas ele pega os ajudantes para fazer esse serviço. Porque ele tem serviço mais importante para fazer. Assim são as entidades de luz. Elas usam o Exu para fazer o serviço necessário. Bacana. Saravá, meu irmão. Eita. Mesmo porque também acho que a própria vocabulário, né, do Exu vai ser mais entendido pelas esferas mais inferiores, né? Assim, lá eles mandam para tudo quanto é lugar, dá porrada, dá tiro, tem tudo isso, tem facada. Como é que você acha, por exemplo, vocês já imaginaram Bezerra de Menezes num ponto de tráfico? Não tem lógica. Meus irmãos, eu vim aqui, vamos orar hoje, vai tomar tiro entendeu? Na cabeça. Os Exus já chegam lá montados. A linguagem é armada. Ou vocês acham que um ponto de tráfico no astral não tem proteção também dos espíritos que interessam por aquele ambiente? Não é assim aqui? Não tem todo um cerco, toda uma comunicação, rádio, etc?
Vocês não imaginam isso do lado de lá, como é que é bem montado. Não entra fácil, não. Vocês acham que o traficante daqui é que é o chefe? Não. Para quem vê o Exu, ele tem sempre igual você viu, uma fisionomia diferente ou ele pode parecer como... Não, ele aparece muitas vezes, na maioria das vezes, como um ser humano comum, outras vezes com trajes romanos, outras vezes com trajes de mago. Se eu vejo uma pessoa envolta em uma nuvem negra, numa nuvem preta, seria um dos 5 ou seria um Exu mentiroso? Ah, não sei. São seus, então não sei. Conheço os meus, os seus. Quando eu vejo, ele é alguém. Você vê em alguém, você é muito emitido de querer saber quem é, porque tem que ter muita experiência para isso. Ô, Vanderlei. Procura conhecer os seus. Oi? Fala. Se eu tá me vendo, você não tá vendo nada, né? Como é que é? Marabô. O Marabô que trabalha comigo, ele foi um advogado corrupto, complicadíssimo. Arrumou um colosso de dívida. Hoje está trabalhando para o bem. É um espírito super alinhado, usa um terno de linho daqueles. Entendeu? Impecável, é o cara. É uma valise James Bond de primeira qualidade. E vai pro inferno alinhado. Entendeu? Fala. É um assunto que você falou no princípio a respeito de suicídio. Que você você quer saber? citou que até uma criança de 3, 6 anos pode se suicidar? As estatísticas estão mostrando que aumentou muito o índice de Mas suicídio. ele sabe que entre ele crianças está de suicidando, 6 que ele vai morrer? Isso é muito relativo. Muito relativo. Depende da cognição deles, depende do nível de informação, porque eles são crianças, mas são espíritos velhos, que muitas vezes já se mataram muitas vezes. Então, hoje você falar de uma criança de 3 anos, você já tem que pensar numa criatura velha. Você não pode pensar num bebezinho que está andando bonitinho. Porque você consegue já identificar nessa criança de 3 anos moderna traços de uma pessoa madura, você vê, principalmente para a gente ter visão espiritual, você vê ali manifestações já da alma. Tá? Tanto quanto qualidades, quanto doenças. Vanderlei, Diga. eu há uns tempos atrás eu vi uma placa no caminhão escrito Exu, o nome da cidade do interior, da província do Pernambuco. Pernambuco tem Exu. É pertinho da terra de Lula, Garanhuns. No lugar daquele, isso é uma informação dessas. Como é que é? Repete aí, eu não te ouvi devidamente. Ele é motorista. Você é motorista? Aí você viu o caminhão com o Exu pregado lá? A placa. Era de Exu. Aí o que você falou? Fiquei me perguntando se eu tivesse que ir naquela cidade, passar uns dias lá, como que será que eu ia ficar, me sentir lá na cidade, porque eu não tinha essa informação. Rapaz, se você for nessa cidade, você volta lá com todos os seus problemas resolvidos. Lá deve estar todo mundo na paz, entendeu? É a cidade mais abençoada que tem. Onde você mora? Em Exu. Olha pra você ver que engraçado, né? O esclarecimento é muito importante. E é isso que a doutrina espírita faz. Te dá luz. Eu estou há mais de 40 anos no espiritismo. E a gente estuda muito. E eu tenho a sensação que eu tenho um conhecimento que é um grãozinho de areia numa praia da imortalidade. Usando uma frase de Hermance. Mas muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego, faz com que a gente ache que nós somos os PhD de uma espiritualidade. Olha, para com isso. Todo dia vai ter coisa para aprender. Todo dia vai ter coisa para saber. Eu contei lá no Rio agora, nesse final de semana, passei lá uns 5 dias lançando o livro, de uma experiência mediúnica que eu tive há muitos anos atrás, quando essa casa espírita ainda era lá na Oscar Trompovitz. Eu ia sair para ir para o clube e fui pôr a minha bolsa atrás no porta-mala do carro. Quando eu olho, tinha uma criatura toda ensanguentada e deitada no porta-mala do meu carro. Eu assustei, quase fechei o porta-mala de novo, me liguei com os guias porque eu vi que não era gente e eles falaram, abre aí e conversa com ele. Aí eu perguntei para aquela criatura toda ensanguentada, toda feia, toda horrorosa, magérrima, com as costelas aparecendo, com os olhos esbugalhados, corpo todo ferido. O que você está fazendo aí? Porque nessa altura eu já tinha identificado a presença
de um dos meus mentores, que é a Dona Modesta, que pediu para mim conversar com ele. E ele falou assim, eu gostei daqui, aqui é quentinho. Eu falei, mas você está no meu carro. Você vai morar aí agora? Ainda brinquei com ele. Ah, não sei, aqui é bom. Mas, Dona Modesta, e agora? Em reunião mediúnica eu sei o que eu faço, mas no porta-mala do meu carro. E aí vão acontecendo as experiências, vão acontecendo. E a Dona Modesta, meu filho, nós precisamos socorrer essa criatura. Dá um tempinho no seu clube, médium sofre, viu? Incorpora ele, puxa ele e leva ele para dentro da casa espírita. Era um domingo de manhã, eu sozinho, incorporei e fui com ele dirigindo. Incorporado. Me sentindo todo ferido, me sentindo todo rasgado, trazendo ele dentro de mim. Parei o carro com muita dificuldade na porta da casa espírita, subi e fomos fazer um trabalho lá naquela salinha, onde a gente dava os passes, e deitei, e os espíritos fizeram o trabalho de ajuda a ele, com a energia do meu corpo, para ele poder se sentir melhor. Então não tem mais parâmetro do que pode estar acontecendo, do que pode não estar acontecendo, onde que... Eu já vi numa das minhas viagens, espírito deitado na casinha de cachorro, no fundo da casa da pessoa. Hoje vai todo mundo olhar embaixo da cama. Não adianta você olhar, se você não tem evidência, você não vai ver nada. Mas é desse jeito, por isso que você tem que ter um lar protegido. E lar protegido significa abraçar e pegar com Exu. 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 Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas. Comece a ler mais sobre os nomes dos Exu. Dentro do livro vocês vão conhecer um colosso deles. Eu amo um Exu que, por incrível que pareça, parece que não gosta muito de mim, ou não tem muito tempo para mim, chamado Zé Pelintra. Tem várias partes dentro do livro de Zé Pelintra. No final do livro, tem 100 ensinos dos Exus. São 100 entidades diferentes que escreveram uma frase sobre algum assunto, maravilhosos ensinos. Às vezes eu tenho soltado alguns no meu Facebook. E vocês vão ver nesses 100 ensinos como é que o Zé Pelintra fala abertamente sobre mundo espiritual, né? Sobre mundo físico, sobre as coisas do dia a dia. Ele é aquele espírito que veste branco, com gravata vermelha e chapéu branco, já viu? O típico malandro, né? Fica no poste encostado. Ele fica encostado no pote, com uma marafinha assim no pé dele, né? Para quem não sabe, é uma 51zinha, né? Faz um trabalho extraordinário na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Ele tem uma casa para drogados, desencarnados, e aí, é isso. Eles não só trabalham com os lugares de briga, violência e tal, mas eles também organizam essas entidades para socorrer. São espíritos do bem. O que mais? Acho muito importante, Vanderlei, esclarecer as pessoas, que muitos não sabem, o que acontece com o suicida. Por que nós temos que orientar sempre, quem podemos, o que acontece com o suicida, para que nunca... A cidade, por exemplo, de Pomerode, ela, perto da minha, onde eu nasci, em Joinville, ela é fundada por pomeranos. É a terceira no Brasil, existem 3 aglomerados de pomeranos. É o maior índice de suicídios no Brasil, Santa Catarina, né? de jovens de 14 anos. Eles são tão perfeitos que eles buscam no suicídio algo diferente. Então é importante o jovem saber, todas as pessoas, o que acontece com o suicida antes dele chegar no lado de lá. Sobre o suicídio, eu já te passo, Carol, só um minutinho. Sobre o suicídio, eu lembro uma experiência há muitos anos atrás. Eu tô ficando mesmo com a memória boa demais, porque eu estou lembrando coisa de 20, 25 anos atrás. E deve ter uma razão. Então, eu me lembro que eu estava no Rio Grande do Sul. Você falou de Santa Catarina, eu estava no Porto Alegre. E me lembro de um grande espírita, que não vem ao caso citar o nome, que estava com um filho muito doente
E foi recomendado a ele levar o filho na Umbanda para tratar com os Exus. O que vocês acham que ele fez? Já que ele era um espírita muito famoso, muito formatado, muito dentro do modelo, muito dentro... Sabe como é que funciona isso aí, né? Vocês conhecem a ortodoxia, né? Uma coisa mais dentro do modelinho, da caixinha e tal. O que vocês acham que ele fez? Foi não. O filho suicidou. Muitos anos depois, eu voltei a Porto Alegre, é um lugar que eu vou muito. Ele veio me procurar. Ó, só dele conversar comigo, eu falei, o cara tá melhorando, porque eu sou do diabo, ele não gosta muito de gente assim, então tá melhorando. Que eu sou persona não grata, né, no meio espírita. Não tem problema nenhum, isso só me engrandece, entendeu? Mas pra mente de caixinha, presa na caixinha, eu sou persona não grata. Não tem problema nenhum com isso. Que você querer alguém como persona não grata, o problema não é da pessoa em si, o problema é de quem sente isso. É a pessoa que é ela que vai ter que resolver isso. Então, ele me procurou para ver se eu tinha alguma informação do filho dele. Falei, tenho sim, posso te passar, né? Agora, você não levou seu filho, mas você também vai precisar da ajuda do mesmo lugar. Você vai? Seu filho está melhor do que você imagina. Agora você se vira. Porque o tamanho da culpa que você tem, se você não tratar, e quem vai dar conta dela é o mesmo lugar que foi recomendado para o seu filho, você não aproveita a sua reencarnação. E ele foi. E ele foi. Tem muito preconceito. Muito preconceito com Umbanda. Uma das razões de haver esse preconceito é por conta desse conceito de Exu que se tem, que é uma entidade do mal. Os umbandistas, que eu amo de paixão, são muito responsáveis por isso, porque eles também disseminaram muita ideia errada sobre os Exus. O livro fala disso com a maior caridade, com o maior respeito, porque tem muitas umbandas que têm mais dignidade, mais equilíbrio com esse assunto, né? Mas o maior responsável mesmo é o preconceito humano. De gente que nem conhece, mas ouviu alguém falar que é do mal e vai passando, e vai passando, e vai passando. O umbandista não deveria ter essa ignorância porque ele lida com essas entidades. Mas o livro está ajudando, inclusive, muitos umbandistas também. Rio de Janeiro mesmo, eu passei dentro de uma casa de umbanda, lancei o livro dentro de uma casa de umbanda. Inúmeros pais de santo, mães de santo e sacerdotes que são meus amigos, no Rio, Bahia, em tudo quanto é lugar, estão entrando em contato, estão adquirindo o livro, estão estudando nas suas casas, estão renovando os próprios conceitos que eles também, ao longo do tempo, foram formatando. Então, vai criando assim um laço, né? Vai quebrando uma barreira com relação a isso, que é o propósito de Pai João. Porque assim como há muito preconceito no Espiritismo, há muito preconceito na Umbanda, e nós temos que também disseminar essa ideia nova. O Pai João fez um trabalho muito interessante, a meu ver, porque ele não foi muito fiel às hierarquias, aos emblemas, às questões que envolvem a personalidade do Exu dentro da Umbanda. Ele trouxe algo acima disso, tornando ainda mais importante a tarefa deles. Então é coisa para pensar mesmo, muito profundamente, e para renovar o pensamento. Fala, Carol. Só parece que foi muito, né, esclarecedor para mim, sem Ela falou, depois eu traduzo aí para vocês. Pode falar. Uma dúvida que você falou de alguns nomes, né? Livros para a gente conhecer Tá. os nomes. Mas, por exemplo, e essas outras entidades que são chamadas de caboclo, boiadeiro, eles são Exus também? Tá. O que a Carol está perguntando é que eu falei dos nomes, e ela quer saber também sobre essas entidades chamadas caboclo, boiadeiro, né, preto velho, se eles também são Exus. Na hierarquia espiritual, cada linha dessa tem qualidades específicas de trabalho. Mas sobre esse conceito de Exu, como vigia, protetor, policial, todos eles são também. Agora, quem se designa como Exu no mundo espiritual, entendeu? Mesmo,
são essas entidades mais truculentas, de grande poder mental e magia. Os caboclos também têm muita magia, os pretos velhos também têm muita magia, tá? Os boiadeiros também, os marinheiros, os herês, tá chegando o dia deles aí, 27 de setembro, né? Que são os meninos de Angola, por causa da Daniel. Mas Exu não tem igual, é o mago dos magos, tá? Quando se fala em mago negro, só Exu que dá conta. Porque a tecnologia, a capacidade mental, só os Exus para enfrentar essas criaturas. Por isso eles são chamados guardiões, e guardiões do karma. Guardiões do karma especificamente porque eles têm esse poder de entrar na nossa vida e fazer mudanças. Isso é muito legal, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. Sem Exu não se faz nada. Tá? É do tipo assim, a sua vida está travada, está difícil, você pede para o Exu e ele vai e faz. Às vezes sua vida fica pior depois disso. Mas que você sai do lugar, você sai. É nesse sentido. Entendeu como é que funciona? Entendeu? Aí você não arrumava ninguém, não conseguia namorar e tal, pediu para Pombagira, 3 dias depois aparece. Ah, beleza, tá tudo certinho. E depois vai ver quem que você arrumou, só problema. Mas sua vida não tá mais do mesmo jeito. Entendeu como é que funciona esse negócio de sem Exu não se faz nada? E tá ruim? Não tá ruim não, você vai arrumar quem você precisa. Você vai arrumar o emprego que você precisa. Você vai passar pela experiência que você precisa. Eles não vão entrar nisso para prejudicar a sua vida. Eles vão entrar nisso para tirar a sua vida de patinar. Que a pior coisa da vida não é você estar bem ou estar mal, é patinar. Quando você está mal, você está sofrendo. Você está andando, você está procurando. Você está reclamando, você está querendo. Nossa, eu pedi para a Pombagira e ela me arruma esse trem. Esse encosto, né? Mas é o que você merece, criatura. É o que você merece? Tá bom, porque vai te tirar do lugar, vai te fazer aprender. A pior coisa que pode existir é o ser humano patinando. Guarde isso, por favor. Então, sem Exu você não faz nada. Exu abre seus caminhos, às vezes para infernizar mais sua vida. Mas que você vai crescer. Numa primeira etapa pode ser para complicar, depois você vai. Beleza isso, né? Dá até medo de pedir alguma coisa para eles, não dá? Dá medo, fala, querido. Exu Caveira está no livro. Exu Caveira é um dos maiores cientistas, Exu, guardião de karma. Ele é bem graduado, é um dos Exus mais cientistas que existem e ele está sendo responsável no planeta, não é no Brasil, pelo exílio de espíritos desse planeta para o outro. Ele foi um grande cientista na história. Tá bom? Tá no livro. Exu Caveira. Os 7 ruas tem 7 quem? 7 ruas. Esse não aparece no livro, não. Não tem como englobar todos, são milhares. O Pai João falou das experiências de alguns. Fala, Marcelinha. Os orixás, quem são? Os orixás são espíritos santos. São vibrações, é outra coisa. Um Xangô, por exemplo, é um orixá. É uma força, é uma vibração. É um espírito nobre. No candomblé, orixá é força, é vibração. Na Umbanda, os orixás manifestam como entidades, que são representantes dessas vibrações. Um orixá de Xangô, por exemplo, na Umbanda, ele manifesta, é o espírito da justiça. Eu sou de Xangô. É onde mais bate os Exus, é em Xangô e em Ogum. São os signos do fogo, que é o meu, né? Abril, entendeu? Que é ariano. São os mandões, são os que vieram para destruir, transformar, arrebentar, acabar com tudo. E pôr no lugar as coisas que precisa colocar. Fogo, destruidor. Filho de Xangô e filho de Ogum. Entendeu? Então, os Exus trabalham com a gente, são todos desse tipo. É gente que adora dar tiro, porrada e dar uma boiada para brigar e um boi para sair da briga. É com a gente mesmo. Entendeu como é que é? O que você quer saber mais sobre os orixás? Deu? Tem Iemanjá, que é mais mansinha. Tem Oxum, que é da beleza, do espelho. Obará, né? Oiá. E Orimã, que são os meninos. Isso depende da corrente.
tá? Mas são, em princípio, eu gosto muito desse conceito de orixá, são vibrações. Por exemplo, Xangô é uma vibração de justiça. Pessoas que nasceram no signo do fogo e que nasceram no dia de Xangô, que é quarta-feira à noite, entendeu? Que é hoje, entendeu? São justiceiros. Pegam essa energia com uma facilidade. Identificam facilmente alguém falando mentira, hipocrisia e coisas desse tipo. Fala, querido. Não, eu vou falar pra ela. Eu falei pra ela perguntar. Tá. Mas, ô, Vande, tem sempre... São 2 orixás, né? São. Aí, normalmente, o que acontece? Como que é? O que acontece com? Porque, por exemplo, você tem o Xangô... Xangô e Inhaçã de frente. Eu sou Inhaçã é minha mãe. É o meu feminino. É a mulher que resolve. É a mulher da solução, dos relâmpagos, da trovoada. Mansa, bonitinha, mas não brinca comigo não. Eu trovoo mesmo. Eu relampeio. Dona Modesta é Inhaçã pura. Onde ela desce nas regiões submundas, a primeira coisa que ela faz, ela aprendeu e desenvolveu isso, ela cria raios em torno dela. Os espíritos morrem de medo de Dona Modesta. Ela desenvolveu essa capacidade de conduzir elementais, que são espíritos subhumanos, e produzir raios na presença dela. Parece aquelas... Como é que é aquele filme? Wolverine. Já viram? A mística. A mística faz isso. Ela produz esses raios. Bom, o que mais? Vanderlei, por favor, você falou de Umbanda, né? Esclareceu maravilhosamente isso. Esclarece um pouco a Quimbanda. Quimbanda já é uma parcela que, de fato, ela foca esse lado dos malefícios. Tá bom? Vamos parar por aqui. O objetivo é malefício. O que mais? A oração da manhã, Exu. O que tem o Exu? Não, de manhã acordar então. Como é que acorda de manhã? Como é que é a oração? Exu. Tranca-ruas. O que mais? Marabô. O que mais? Tiriri. Feminino. Pombagira que aparece. Boa lembrança. A Pombagira que aparece no livro. Maria Mulambo. Tem uma história linda de Maria Mulambo. Pai João, além de mexer com todo esse aspecto assim, metafísico dos Exus, ele trouxe um romance embutido. Porque no fundo o livro é a história do lenço dourado de Maria Mulambo. Ela é o espírito que une destinos. E ela dava de presente o lenço para quem ela ia unir. É muito linda a história, vocês vão ver. Tá? Maria Mulambo. Nossa, amo. Tem outras pombagiras, chama Maria Quitéria, Maria Padilha, 7 Saias, hein? 7 Saias. Quem mais vocês lembram aí? As ciganas, pombagiras ciganas. Eu agora estou namorando uma médium que é ligada aos ciganos. Nossa, estou super conectado com os espíritos ligados a ela. Os ciganos estão tudo namorando comigo agora também. Você já deve ter visto lá no Facebook. Ela é uma cigana nata. Daqui uns dias vocês vão ver, eu vou para São Paulo fazer um roteiro, nós vamos numa festa cigana, eu vou pôr as fotos lá, vocês vão ver. Aqui no plano físico mesmo. Oi. Você está querendo dizer... Vou virar ciganão, vocês vão ver que massa que é. Porque estão dizendo que acabou o horário. Aqui, é que você tem que autografar. Eu tenho que autografar. Mais uma só. Fala, Lud. Como é que é a questão reencarnatória desses espíritos? Como é que é a questão reencarnatória? Eu falei no início. Normalmente eles reencarnam como juízes, advogados, promotores, policiais, área de justiça. Né? Eles são... Mas a pombagira também? Pombagira não, pombagira às vezes ela vem para outras áreas, mas pode também, como mulher, entrar dentro dessas fileiras e desenvolver um pouco mais o lado da sensibilidade com essas ordenações. O que significa quando você recebe uma informação, a cigana está na sua frente? O que é que passa para o seu lado? Cigana tem muito a ver com destino, com o futuro. Os ciganos são muito conectados com isso, tá? Eu agora estou namorando uma multidão de ciganos, porque essa médium tem isso. Arruma namorada e ainda é médium. E aí você namora ela e os mentores dela, entendeu? Pessoal, valeu demais.